E aí, meus cientistas, tudo bem? Vamos continuar aí nosso curso? Beleza, antes de tudo eu vou pedir para você desligar aí a televisão, música, se concentrar, buscar seus materiais, seu livro, seu caderno, tá? Que agora é hora de falar de ciências, beleza? Vamos lá? Nós vamos falar agora sobre as briófitas. É o capítulo 5 do livro de vocês. Né? Vamos começar o reino das plantas. E o primeiro tópico nós vamos falar sobre as briófitas. O que é isso, briófitas? Bom, vamos começar. Primeiro, lá no reino das plantas, né, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tá, né? Como é que estão divididos os vegetais? Então, lembra que eu contei para vocês, quando a gente estudou sobre as algas, que antigamente as algas eram consideradas plantas, estavam no grupo das plantas. Hoje a gente já sabe que esse vegetal, né, ele não é mais parte do reino das plantas. Apesar de fazer fotossíntese e tudo mais. Por que ela não faz parte mais do reino das plantas? Porque, principalmente, de forma bem simplificada, elas não formam um embrião, certo? E as plantas, elas precisam formar um embrião para serem classificadas como plantas. Então, nesse cladograma aí que vocês estão observando, vocês vão ver que lá em cima, ó, reino das plantas, reino plantae, lá estão as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então nós vamos dividir o reino das plantas em 4 grandes grupos. Fala comigo para você lembrar, ó. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Cada um desses grupos tem algumas características, né? Tem algumas características que vão diferenciar eles, vão diferenciar uns dos outros. Beleza, vamos observar aí no cladograma então o que vai surgindo de um grupo para o outro que são as principais características de diferenciação. Olha só. Então, antes lá de algas, né, vão surgir então, vai surgir o embrião, e aí a gente tem agora todo o reino das plantas. O primeiro grupo que surge são as briófitas, e depois vai surgir os vasos condutores, ou seja, as briófitas não possuem vasos condutores. Os vasos condutores vão surgir, e aí vão aparecer as pteridófitas. Depois das pteridófitas, vai surgir uma estrutura muito importante na produção, que é a semente, ou seja, tanto briófitas quanto pteridófitas não possuem semente. As sementes vão surgir apenas nas gimnospermas. E depois das gimnospermas, vão surgir outras estruturas importantes de reprodução, que são as flores e os frutos. E aí vão aparecer então as angiospermas. Ou seja, briófitas não possuem vasos condutores, eu vou explicar para vocês o que é isso. Pteridófitas não possuem sementes, gimnospermas não possuem flores e nem frutos. E as angiospermas possuem tudo isso. Tá? Essas são as principais diferenciações, características que diferenciam esses grandes grupos das plantas. Ok? Vamos falar agora especificamente sobre as briófitas. As briófitas, então, são um grupo de plantas que são plantas pequenas, plantas que não se desenvolvem em altura, elas não conseguem crescer, justamente porque não possuem esses vasos condutores de seiva. O que são vasos condutores? Imagine você, o seu sangue, o oxigênio que você respira e os nutrientes que você se alimenta, eles vão cair no seu sangue para serem distribuídos para todo o seu corpo. Então é o seu sangue que é o meio pelo qual esses nutrientes vão ser espalhados, entregues para todas as células do seu corpo, ok? Então, vasos condutores é como se fossem as veias e artérias que você tem, só que nas plantas, né? Plantas não têm sangue e plantas não têm veias e nem artérias como nós, mas elas possuem, semelhante a isso, os vasos condutores de seiva, que são microtúbulos que vão se ser distribuídos ao longo da planta e são responsáveis por levar a seiva. Seiva é aquilo que a gente chama, por exemplo, que a planta absorve, o que a raiz absorve do solo, os nutrientes, a água, a gente chama isso de seiva. Essa seiva a gente chama de seiva bruta, porque a planta ainda não utilizou, não trabalhou, não transformou essa seiva ainda para o seu próprio benefício. Ela absorve, por exemplo, pelas raízes a água e os nutrientes do solo, e essa seiva, que a gente chama de seiva bruta, vai ser distribuída pela planta, vai chegar em todas as células da planta, do tronco, das folhas, dos frutos e das flores, se for uma angiosperma no caso. E aí lá nas folhas, né, ela vai ser trabalhada, vai ser transformada em seiva, o que a gente chama de seiva elaborada, ok? Ela vai ser transformada então em açúcares que a planta vai utilizar para a produção de energia para o seu funcionamento. Então aqui a gente está falando então que a seiva tem 2 tipos de seiva: a seiva bruta, que vem de baixo para cima na planta, e a seiva elaborada, que é transformada nas folhas e levada de volta para todas as células.
Então, existem plantas que possuem vasos condutores de seiva, o que facilita a distribuição dessa seiva pela planta. Mas as briófitas, que é o que a gente está falando agora, não possuem esses vasos condutores. Então, como é que elas fazem? Como é que aquilo que elas absorvem do solo pelas raízes vão chegar lá nas folhas? Eu estou fazendo assim porque, na verdade, as briófitas, elas são tão simples que elas não possuem nem folhas, nem caule e nem raiz. Elas são tão pequenininhas que elas não têm tecidos organizados. Então, esses tecidos que formam folhas, caules, nas plantas mais desenvolvidas, as briófitas não possuem. E também não possuem vasos condutores. Então, tudo aquilo que elas absorvem do solo é passado para as outras partes da planta, célula a célula, bem devagarzinho, bem lentamente, de forma bem simplificada. Esse processo a gente vai chamar de osmose, ok? Então vamos lá, resumindo o que eu falei até agora. As briófitas são plantas extremamente simples, porque não possuem tecidos organizados, não tem folha, não tem caule, não tem raiz. São outras estruturas mais simples que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E também não possuem vasos condutores de seiva. Se elas não possuem vasos, elas não têm a capacidade de crescer, porque a passagem da seiva, das substâncias que elas absorvem, é de célula a célula, é bem lento, é bem devagar esse processo. Se a planta fosse muito grande, o processo é tão lento que não teria condição de tudo que ela absorve do solo chegar lá na copa da planta, na parte de cima da planta. Por isso que ela não tem como se desenvolver. Ela fica bem pequenininha justamente por não ter vasos condutores de seiva. Entenderam isso? Então são as principais características aí das briófitas. Não tem vasos condutores de seiva, não tem tecido organizado, que não forma então folha, caule e raiz. Se elas não formam folha, caule e raiz, o que elas possuem então? Elas possuem uma estrutura chamada filóides, cauloide e rizoide. São como se fossem folhas simplificadas, caules simplificados e raiz simplificadas, como vocês podem ver aí na imagem. Rizoide, cauloide e filóide, ok? E aí vai formar essas estruturas, que não são tecidos verdadeiros, é que vão formar essa planta. Olha só, então, o que são exemplos de briófitas, né? Briófitas, a gente pode observar no nosso dia a dia, o mais comum são os musgos. É aquele tapete verde que a gente vê crescendo, assim, às vezes nas pedras, na beirada do muro, ou no chão mesmo, no tronco das árvores. Então, aquele tapete verde, parece uma camurça verde, aquilo lá a gente chama de musgo. O musgo é um tipo de briófita. Um outro tipo de briófita, como está na foto aí para vocês, são as hepáticas. Hepáticas são plantinhas, são briófitazinhas também, diferente, é uma outra espécie de briófitas, mas é um exemplar também que a gente consegue encontrar mais facilmente, ok? Fica aí para vocês, então, a dica de buscar aí onde você esteja, na sua casa, no jardim ou no prédio, né? No condomínio onde você esteja, vê se você consegue passear por aí e encontrar alguns exemplares de musgos, tá bom? Vou parar o vídeo aqui e a gente volta com as próximas informações.